Você sabe o que é um plano diretor? Nesta matéria especial do portal Boca no Trombone, vamos trazer todas as informações a respeito desse documento. Um documento que visa detalhar o desenvolvimento da cidade de Ponta Grossa. Ele volta à discussão agora no ano de 2024 por algumas leis, algumas alterações que visam ser necessárias. A gente conversou com vereadores, o presidente também do IPLAN de Ponta Grossa e também do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de PG. Conversamos com todas as frentes para entender o que precisa ser melhorado nesse documento que foi feito em 2022. O objetivo é que a cada 10 anos ele seja revisado, mas como Ponta Grossa tem um potencial de desenvolvimento maior e também precisa ser aprimorada as novas leis, ele volta à discussão já no ano de 2024. Você confere os detalhes do que é necessário, do que se espera e quais são as principais mudanças que se esperam aqui para a cidade na nossa reportagem. Então, o plano diretor e várias leis que compõem esse plano diretor são diretrizes que o município tem para o crescimento e o planejamento da cidade. E o crescimento ordenado da cidade. Para onde e para que lado vai ter o crescimento dos bairros, aonde ficarão localizadas as indústrias, aonde ficará localizado o comércio e dentro do comércio, com seus respectivos segmentos, para que as coisas não fiquem misturadas. Não construa-se uma indústria do lado de um residencial, trazendo desconforto, né, e muitas vezes problemas logísticos para aquela região. Então o plano diretor é as leis que delimitam e determinam o crescimento e a construção da cidade. Perfeito. E falando agora essa discussão que vem se tendo, esse plano volta a ser discutido, um plano de 2022 foi planejado, já volta em discussão em 2024. Quais os motivos que trazem essa nova discussão? Na verdade, um plano diretor, quando ele é realizado e começa a entrar em vigência, na lei ele diz que o plano diretor é válido por 10 anos. Mas isso é uma lei que delimita, quer dizer que é até 10 anos. Mas uma cidade em crescimento, em desenvolvimento e com grande inovação, como está o município de Ponta Grossa, é pertinente sempre a discussão e a avaliação do plano diretor. O Instituto de Planejamento faz um acompanhamento desse plano diretor para ver se ele sempre está válido, vigente e ainda se ele atende às demandas e o crescimento do município. Porque pode ser que em cerca de 1 ano, 2 anos, esse plano diretor já tenha que haver um novo estudo, né? Uma nova avaliação se ele está atendendo o município. Nós conversamos com a Priscila Jaronski, que é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Ponta Grossa, que também debateu esse plano diretor com mais de 40 pessoas pensando na alteração de algumas leis. Nesse projeto foi pensado em 3 grandes alterações, que ainda vão ser votadas na Câmara dos Vereadores. Existe aí um aparato de leis que foi aprovado em 2022, que não era o ideal para a cidade, mas as leis anteriores também não eram ideais para a cidade, já estavam defasadas, já não tinham vigência mais, porque existe uma lei federal que obriga que as leis de plano diretor elas têm que ser revistas a cada 10 anos, elas têm que ser alteradas a cada 10 anos e revisadas a cada 5 anos. Então precisava ser feito esse movimento de revisão, e aí essa Câmara Técnica, formada por aproximadamente 40 pessoas da cidade, que envolve toda a sociedade civil organizada entre entidades, né? O próprio poder público, nós tivemos a participação ali de 4 secretarias, tivemos a participação do IPLAN, da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Indústria e Comércio, na verdade de 5 e mais Secretaria do Agro, participaram também nos ajudando a revisar essa lei, fazer uma coxa de retalhos, modificando o que precisava ser modificado para ter algo atual para aquela demanda da cidade, né, no ano de 2024, e além disso, algo que contemplasse as demandas de toda a cidade, né, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. É importante falar também que a gente percebe uma união entre a Câmara dos Vereadores e entre o poder público, porque o IPLAN está conversando
com os vereadores para fazer um alinhamento e verificar o que precisa ser feito na tramitação para garantir a legalidade, como, por exemplo, uma audiência pública, né, para validar. Mas o que a gente tem que enaltecer aqui é o trabalho do Conselho, que foi feito a muitas mãos, de uma maneira muito séria, muito técnica, muito equivalente, né? Que fez essa análise, esse trabalho minucioso, criterioso e que ficou com um resultado muito bom mesmo de reavaliar essas leis de 2022, trazendo elas para dentro da demanda que se esperava. O plano diretor de Ponta Grossa nós fizemos através do meu mandato uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, lotou a Câmara com mais de 217 empresários que questionavam o atual plano e através de um diálogo com o Poder Executivo nós compilamos uma lei nas audiências públicas e está aqui na Câmara Municipal. Precisamos primeiramente votar o que está aqui para ser votado, para posteriormente definirmos o debate futuro do plano diretor, que isso vai ocorrer realmente no próximo ano. Este é um ano delicado, um ano eleitoral, que a gente não pode misturar as questões do plano diretor dentro de um período eleitoral que muitas pessoas irão utilizar como um trampolim para uma campanha. Então nós temos que ter muito cuidado e cautela em relação a este debate. E eu entendo que o plano diretor ele é um organismo vivo, que ele precisa acompanhar a evolução da cidade, o desenvolvimento social da cidade, principalmente no setor da construção civil, né, e na questão de zoneamento, na questão do perímetro urbano da cidade e da mobilidade. Então, eu entendo que ele tem que ser revisado o tempo todo. E, nesse aspecto, eu acho que nós temos muito ainda a fazer para poder deixar o plano diretor em condições de representar aquilo que é o interesse da cidade de Ponta Grossa e da população de Ponta Grossa. O plano diretor é o nosso norte para a gente poder trabalhar as questões de desenvolvimento, inclusive adequações do Master Plan, porque o Master Plan ele é orgânico, então ele vai sendo modificado à medida do tempo em que a cidade vai caminhando para esse objetivo final aí dessa primeira etapa de desenvolvimento da cidade, que é 2043, mas a gente precisa, né, desse plano diretor para a gente realmente poder revisar, inclusive o Master Plan e fazer algumas considerações aí de realmente potencial da cidade, não só o potencial construtivo, mas de mobilidade, de expansão, né? Ponta Grossa é uma cidade muito extensa, então a gente trabalha nesse sentido de ter o plano diretor para continuar caminhando em busca do desenvolvimento de Ponta Grossa, da melhor qualidade de vida para os munícipes e também de sermos uma cidade inteligente. Tem uma discussão também acerca do espaço em torno do Lago do Larias. É uma discussão que vem agora para o plano diretor? O plano diretor e as leis que nós analisamos nos últimos meses não fornecem modificações no sistema proposto. Ele fornece algumas adequações. Então, o que nós não podemos permitir que aconteça no Lago do Larias? Estruturas, edificações que acabam sombreando o lago. Então, isso, neste momento, não foi discutido e não será aprovado, né? Porque, de uma forma geral, o IPLAN e o Conselho do IPLAN, que são pessoas da sociedade e secretarias da prefeitura, do município, sempre analisam várias questões. Existe a questão logística, de trânsito e também do sombreamento. Então, o Lago do Larias acaba não sendo modificado nas leis ali que estão sendo reavaliadas, porque a gente entende que a gente tem que oferecer para o usuário do lago uma qualidade que é o que ele busca. Nós temos inúmeras situações que devem ser revistas. Desde os seus zoneamentos, que permitiram em alguns locais e restringiram em outros, desde as alturas, dos gabaritos de altura para a construção de prédios, verticalização, também a questão de loteamentos. Então são pontos muito importantes dentro do município de Ponta Grossa que deve ser debatido. Além de se falar dos distanciamentos, né? Nós pegamos casa de esquina, você pegar um terreno de 240 metros quadrados de esquina, recuar 5 de frente, 5 de lateral, 1,5 de fundo e 1,5 de lateral, não sobra nada do terreno. Então você pega uma família humilde que não vai ter condições nem de fazer uma edícula no seu terreno. Então tudo isso deve ser debatido. Infelizmente ainda não foi votado as readequações necessárias que estão aqui na Câmara, mas esperamos que
votem. O presidente já entrou em diálogo com o Poder Executivo para votar este ano e no próximo rever esta situação. Preciso mudar a perspectiva e a sistemática que aqui na cidade nós enxergamos e definimos esse plano. Na lei, ele é bonito. Ele tem os instrumentos, ele tem as previsões que precisam. Planos setoriais, que inclusive não temos legislações específicas para cada plano. Por exemplo, Plano Setorial de Desenvolvimento Econômico e Social. Não há hoje uma legislação específica para tal fim. Tem toda essa questão, e especialmente venho trazendo, acredito este ser o ponto central, que é do sistema de monitoramento e controle. Nós não temos, como está aqui na tribuna outro dia, dados efetivos, abrangentes e que demonstrem com segurança e garantam qual é a realidade de Ponta Grossa e se esta é a realidade. Então, nós estamos em contato com o secretário Unesco da Infraestrutura e Planejamento, estamos avançando inicialmente, e esse é o meu entendimento, que é necessário começar pelo básico. Bom, nossa cidade é uma cidade grande, tem muitos lotes grandes, principalmente nos bairros mais antigos, que são vazios urbanos, ou seja, que não tem edificação. Isso para a cidade é um problema grave, porque além de demandar uma limpeza, uma fiscalização constante, ainda impede que ali possa ter uma atividade produtiva ou mesmo residencial. Então, nesse aspecto, eu penso que nós temos já uma proposição em andamento, que deverá ser votada nos próximos dias, para que esses lotes maiores desses bairros antigos da cidade de Ponta Grossa possa ter uma flexibilização na questão dos recursos, principalmente nos lotes de esquina, de 3 na testada e 3 na lateral. Hoje a lei, do jeito que está, ela diz que tem que ser 5 na frente e 5 na lateral. Isso inviabiliza a construção civil, isso restringe a taxa de ocupação e, consequentemente, inviabiliza que esses lotes possam ser comercializados e possam ser construídos e, consequentemente, habitados. Nós esperamos que seja aprovado. Nós esperamos que seja aprovado porque o trabalho que foi feito foi um trabalho muito complexo, né? E, como eu disse, envolveu aí 40 pessoas aí que representam todas as entidades envolvidas com o assunto da cidade. Então, não existe prioridades privadas, prioridades particulares. Realmente foi um trabalho coletivo. Quando a gente explica para os vereadores todo esse trabalho que foi feito, tem uma aceitação muito grande. Quando os vereadores leem o conteúdo desses projetos de lei, percebem que realmente há um objetivo coletivo de complementar aí o que faltava nessas leis, para realmente trazer esse potencial construtivo de volta para a cidade e assim garantir o desenvolvimento local. O que mais de interessante tem em toda essa discussão, em toda essa discussão positiva, né, sobre o plano diretor, é o envolvimento da sociedade como um todo. Associações de bairro, associações de construtores, empresários de vários segmentos, que, como você falou, na população inteira impacta. É necessário efetivamente descomplicar. E que nem aqui trouxe, essas colocações são técnicas porque, para poder inicialmente contextualizar, é necessário falar da técnica. Mas, se conduzirmos de uma forma, e ao meu ver nunca foi conduzido de uma forma para descomplicar para a população, para garantir uma coisa que sempre deveria ter sido executado e cumprido, que é a participação popular e a gestão democrática da cidade, através desses meios de controle social, da participação da população, daquele que, quem melhor, que quem mora no próprio bairro, na própria rua, cotidianamente enfrenta determinados problemas e sabe o que passa, do que vir trazer isso. Então, é preciso que, primeiramente, agradeço a vocês também, levar ao conhecimento da população a importância desse instrumento. A importância de nós mudarmos a perspectiva, estamos mudando a perspectiva de como tratar esse tema, e principalmente, que se faz necessário que a população, por mais técnico que seja, por mais técnico que pareça, por mais desacreditada que ela esteja nas instituições do município, no plano diretor como um todo, historicamente, de que a cidade nunca teve um planejamento efetivo baseado em dados e fatos, é necessário, especialmente por causa disso, que vocês participem. O plano diretor ele teve essa participação, né, popular por meio das entidades. A Câmara dos Vereadores estão considerando aí a possibilidade de uma audiência pública para ser avaliado pelos munícipes. Então essa participação popular é muito importante. É importante que a população também esteja ligada com as suas entidades, com as suas respectivas entidades. Então a questão dos grupos de lideranças em bairro, né, isso é muito bacana para a gente realmente ter essa visão
cada vez mais ampla, mais coletiva e de uma forma completa, né? Porque a gente dentro do conselho, a gente tem uma máxima que é o seguinte: a gente só vai atingir o desenvolvimento se o desenvolvimento chegar para aquela pessoa que mora lá na última casa, do último bairro de Ponta Grossa. Então, quando a gente fala em melhorar a qualidade de vida da população, a gente fala de melhorar a qualidade de vida para todos os munícipes, e por isso essa participação de todos aí nessa construção é muito importante. Acredito que sempre as leis que interferem no nosso dia a dia, que interferem na nossa vida, as pessoas, de uma maneira geral, têm que ter o conhecimento, pelo menos o entendimento de o que é a lei, de como ela funciona, e quanto mais essas pessoas, de uma maneira organizada pela sociedade civil, contribuírem para a construção desse plano diretor, dessas leis que compõem o plano diretor, menos impacto a gente terá e mais coesa e coerente teremos o crescimento da nossa cidade. Tentando trazer de uma forma simples e descomplicar esse assunto para a população, se faz necessário que, trazendo a analogia de um bolo, por assim dizer, tem-se a receita. Aquela receita, inclusive, que às vezes é tradicional de família, da avó. Então, lá, para ficar do jeito que a avó faz o bolo, tem de seguir os passos a passo, tem que respeitar a receita. O plano diretor nada mais é do que essa receita que, se executada como está lá, cumprindo o que está lá, e efetivamente sabendo que foi cumprido, com dados, com fatos, com resultados, nós temos certeza que Ponta Grossa, nessa metáfora, será um bolo de sucesso. A você que nos acompanhou até agora, acompanhou toda a nossa reportagem sobre a questão do Plano Diretor e o Desenvolvimento de Ponta Grossa, fica o nosso agradecimento. A matéria completa em texto você confere no bntonline.com.br, assim como mais informações de Ponta Grossa e toda a região dos Campos Gerais, também o Parque Nacional, as discussões nacionais, tudo no BNT Online. Essa foi uma reportagem especial com reportagem de Carlos Solek, a minha também, Cauana Neitzel, e também edição de vídeo e captação de imagem de Gabriel Hidden. Então você continua acompanhando o portal e eu agradeço a todos que acompanharam.